Você já sabe, todos nós sabemos, que a alimentação é muito importante para sustentar o nosso corpo, mas também tem repercussões importantes para a nossa alma. A influência das emoções ou a influência da alimentação nas emoções e vice-versa é o tema do programa Papo Dinâmico, que começa agora. Olá, gente boa! Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda segunda-feira, 21 horas, estamos aqui. E você também pode nos acompanhar no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E não deixe também de nos acompanhar no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter. E de todo mundo que participa da produção do programa, todo mundo tem perfil lá e todo mundo repercute esse programa. E se você for lá e curtir o nosso programa, vai concorrer a ingressos ao show de Nando Reis, dia 20 de março, no CCPUC, no Teatro do Centro de Convenções da PUC Goiás. Nós estamos sorteando 3 pares de ingressos para você ir levar sua companheira, seu companheiro. E hoje, como nós falamos, vamos falar como as emoções interferem na alimentação e vice-versa, como a alimentação também interfere nas nossas emoções. E vamos tratar deste assunto com a psicóloga Soraya Oliveira. Boa noite, Soraya. Seja bem-vinda aqui ao Papo Dinâmico da PUC TV Goiás. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço enormemente pelo convite e vamos falar de forma abrangente sobre esse tópico. Você é psicóloga e é especialista em transtorno alimentar. Sim, eu sou psicóloga, sou especialista em transtornos alimentares, cirurgia bariátrica e trabalho nessa área de forma bem diversificada. Ok, além disso, nós temos aqui a honra, de receber aqui, a alegria também, Janaína Machado, nutricionista, que também destaca na sua atuação profissional essa área das emoções e alimentação. Boa noite, Janaína Macedo, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Papo Dinâmico. Muito boa noite, professor Daniel, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu espero contribuir para que todos vocês que estão aí do outro lado entendam um pouco o papel da alimentação, dos alimentos nas nossas emoções. Ok, então vamos começar. É verdade então que os alimentos interferem nas nossas emoções? Nós podemos ficar mais alegre ou mais triste dependendo da alimentação que a gente consome? É isso, vamos começar aqui com a Soraya e depois com a Janaína. Sim, isso é de extrema importância. Nossas escolhas alimentares estão, na verdade, assim, o que define as nossas escolhas são as nossas emoções, né? Obviamente, nós temos na nossa cultura alimentações que, de forma mais prática, chegam ao nosso prato, digamos assim. Mas quando a gente pensa do ponto de vista emocional, no que pode afetar, as nossas escolhas são fundamentais, porque dependendo do nosso estado emocional, vai ser a nossa busca, né? Por isso que existe a compulsão alimentar devido às nossas emoções. Então, a qualidade do alimento, eu gostaria que a doutora Janaína pudesse falar um pouco sobre isso, o quanto isso é necessário para a qualidade possa definir a nossa qualidade de vida e o quanto isso vai definir também o nosso estado emocional. Porque dependendo do que você se escolhe, pode ocasionar culpa. E a culpa pode haver grandes danos, causando depressão, angústia, irritabilidade, transtorno de humores, devido a má escolha alimentar. Então, eu gostaria que a doutora Janaína pudesse abordar um pouco isso, com relação ao que escolher melhor do ponto de vista do nosso cotidiano, na nossa cultura aí. Perfeito. A Janaína nutricionista, é coach na área de nutrição, Janaína? Sim, sou líder coach em nutrição. E que tipo de pessoas te procuram lá para receber suas orientações? Então, hoje a minha abordagem no consultório, eu faço nutrição clínica e nutrição esportiva. E então eu atendo o paciente com o objetivo de emagrecimento, melhora da performance, o paciente que quer melhorar a própria estética e também que quer melhorar, ter uma alimentação saudável. Recentemente agora eu fiz uma habilitação em mapeamento genético, então a gente trabalha também com teste genético no consultório, e então a gente vê que a química das emoções é muito de origem genética também, então isso é muito hormonal e a gente herda isso do pai, da mãe. Então quando a gente vê isso ali naquele laudo do teste genético, a própria informação para o paciente ela é dada de outra forma
Mas quando o paciente ele não tem a possibilidade de fazer esse mapeamento genético, a gente também faz esse trabalho no consultório, essa abordagem na forma do coach, no atendimento mesmo com o paciente, mostrando para ele a forma de relacionamento com a comida. Porque, assim como a doutora Soraya aqui nos relatou muito bem sobre essa escolha do alimento que pode gerar culpa e por que escolher aquele alimento e o porquê daquela culpa, tudo isso é abordado durante o processo de consulta com o paciente. Tá, mas tem o fator genético, mas a pessoa pode também adquirir, digamos assim, essa influência. O mau hábito, né? O mau hábito, sei lá, a emoção que lhe faz, por exemplo, a consumir mais alimento do que o necessário, organicamente, isso, por razões históricas dele, não genética. Sim, são ligadas. Nós temos o sistema nervoso, que é o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções. Certo. Então, quando a pessoa ela é levada à escolha de um alimento, pura e simplesmente, não por objetivo de saúde, de manter o seu físico, longevidade, mas por uma emoção, e a maioria das vezes ruim, né, uma depressão, ou às vezes alguma coisa parecida, ela escolhe aquele alimento para suprir aquela carência emocional, isso que é o errado. É porque assim, tem pessoas, a gente vê assim, tem famílias que têm um biotipo, digamos, obeso, a gente vê claramente que é problema genético. Mas tem gente que tem, assim, todos os membros da família são magros, não tem nenhuma obesidade, tem algum obeso, por alguma razão que não é genética, não é isso? Sim, não existe essa possibilidade? Sim, o que acontece é que hoje o estresse, né, eu acho que hoje nós vivemos numa vida online, né? Então, onde o tempo vale tudo, vale dinheiro, vale absolutamente tudo. Então, faz com que os nossos pacientes, nós, em termos, no sentido geral, vamos atrás do imediatismo. É o mais rápido, o que sacia mais rápido, o que nos alimenta mais rápido e sem muito critério no que se diz alimentação. Então, como você abordou, mesmo que não seja uma família do ponto de vista genético, que tenha a condição de vir a ter uma obesidade pela questão genética, ele vai normalmente ter uma obesidade devido a má alimentação, a má escolha, muito virada em torno de fast foods, de coisas imediatas. Ele passa numa coisa rápida para se alimentar, ele pega um sanduíche, ele pega uma comida nesse self-service. E normalmente gerado por um estresse, uma angústia, porque hoje nós todos cidadãos, infelizmente as pessoas projetam em nós sempre temos que termos sucesso naquilo que fazemos. Então gera-se uma ansiedade, gera-se um estresse que faça com que o paciente busque alimentos, vícios, álcool, enfim, vários tipos de ingestão, porque quando a gente fala em alimentos, não falamos só de alimentos sólidos, tudo que aquilo que eu estou ingerindo oralmente, eu estou me alimentando. Mesmo o álcool passa a ser, de alguma forma, alguma coisa que engorda e que, devido ao nosso estresse, provoca também uma angústia, uma obesidade, uma depressão. É possível uma alimentação conforme a atividade profissional que a pessoa desenvolve? Com relação ao tempo, uma coisa mais prática, ou que esteja dentro do que ela está fazendo? Porque uma pessoa que trabalha com serviços pesados, ele consome mais energia. Com certeza, isso tudo é calculado. Verdade. Um carboidrato que faz mal para uma pessoa mais sedentária pode ser muito útil para um sujeito. Sim, a proporção em percentuais do carboidrato, ela é estipulada para todos os indivíduos. Uma proporção saudável de tantos por cento. Só que esse percentual em gramatura, ele vai diferenciar de acordo com a gramatura de massa muscular daquele paciente. Então, por exemplo, um trabalhador de construção civil que tem mais massa muscular, então ele tem mais quilos de músculo, provavelmente ele vai precisar de mais gramas de carboidrato, mas essas gramas precisam ser distribuídas dentro dessa proporção ideal de carboidrato. Provavelmente será mais do que se eu comparar com uma pessoa mais franzininha, mais magrinha, que não necessita tanto de carbo como ele. Mas a gramatura ela é diferenciada pelo peso do paciente, mas peso muscular, né? Então, ele é um paciente que tem mais tônus muscular, um paciente que tem mais força, naturalmente precisa mais de carboidrato, que é o que gera energia. Sim. A gente vê falar de excesso de carboidrato, excesso de proteína. Existe também excesso de fibras? A Soraya exemplificou muito bem a questão da qualidade do alimento. Por que será que o paciente, quando ele está nessa situação de angústia, de estresse, cortisol alto, ansiedade ou até mesmo depressão, ele não busca um alimento saudável?
Por quê? Ele poderia comer, por exemplo, 1 quilo de salada, mas ele quer o fast food. Sim. Ele quer uma alimentação rápida. Ele quer aquilo que vai saciar aquela fome emocional dele. Por quê? E aí, quimicamente, a gente estuda na nutrição que esse carboidrato, ele é precursor de um aminoácido. Por exemplo, o paciente geralmente procura uma alimentação muito rica em carboidratos simples. E aí vem o doce, vem o chocolate, vem o açúcar, né? E aí isso gera a sensação de prazer nele. Não só de prazer, mas quanto mais ele come, mais ele quer comer. Né, e em contrapartida, isso é explicado. Em contrapartida, algumas bactérias no intestino são alimentadas por esses carboidratos que a gente chama de maléficos. Carboidrato refinado, simples, que eu acabei de citar aqui. E essas bactérias se proliferam, gerando o que a gente chama de disbiose intestinal, que é uma desregulação ali daquela flora intestinal, né? Que a gente chama de microbiota intestinal. E aí o que ela gera? Resistência à insulina. Exatamente isso, professor Daniel, que você falou. Aumenta a vontade. Por quê? Porque o pâncreas, ele é o órgão produtor da insulina. Então, é um efeito cascata. E aí ele vai cada vez mais produzir insulina, a gente chama esse fato de hiperinsulinemia, ou seja, o paciente ele fica cada vez mais com vontade de comer doce. Então, ele comeu hoje doce ou carboidrato, um fast food, um pão branco, amanhã ele tá com vontade, depois ele tá com vontade e depois também. Ok, vamos fazer o seguinte, Soraya, Janaína, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente já volta e vamos falar dos diferentes grupos de pessoas que estão mais sujeitos a transtorno alimentar. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando da influência das emoções na escolha dos alimentos e vice-versa, né? A influência dos alimentos também na produção de emoções, de alegria, tristeza, ansiedade, sei lá, e tudo mais, né? E assim outros fatores também, como estresse e outras coisas que podem interferir na escolha dos nossos alimentos. Quando a pessoa está muito feliz, não deve ir no supermercado. Não, deve. Porque você começa no shopping, vai comprar trem demais. Não, lógico que pode. Eu acho que quando está feliz, pode ser em qualquer lugar, né? Que bom que esteja feliz para poder ir em qualquer lugar ou mesmo ficar em casa. Você está com fome, nem pensar de ir no supermercado. Que está com fome, normalmente você acaba comprando mais do que você deve comprar, né? Porque tudo que você olha, você tem vontade de ingerir imediatamente. Então, você pode observar. O senhor já fez o teste? Quando eu vou ao supermercado com fome, eu como de tudo. Nossa Senhora. Exatamente. Tudo tem de comida lá. Você percebe que quando você vai ao supermercado, ou à lanchonete, ou ao panificador, enfim, com fome, naturalmente, o teu gasto é muito maior do que quando você entra já saciado. Você acabou de almoçar, ou acabou de tomar o lanche, você entra fazer uma compra, o teu estado de espírito realmente é outro. Eu estava lendo um livro de publicitários, Sim. né, que eles falavam, você tem que deixar seu cliente feliz, porque um cliente feliz é um cliente que consome. Sim, exatamente. É muito relativo isso, porque às vezes o cliente também que está frustrado ou angustiado, consome-se muito também, né? O que às vezes diversifica é o que se compra. Então, assim, a gente vê muito essa relação da pessoa quando ela está feliz. O ansioso tende a comprar coisas que não precisa? Ele tende a comprar coisas que não precisa e tende, às vezes, a se endividar diante da ansiedade, né? Quer dizer, o cartão de crédito é o maior inimigo do ansioso, porque ele tende a gastar mais do que ele poderia gastar normalmente devido à ansiedade, para aliviar aquela angústia, aquele estresse imediato. Então, na hora que ele adquire aquele objeto, ele fica totalmente feliz e, de alguma forma, gera uma plenitude, uma sensação de saciedade, diminui a angústia, diminui a ansiedade. Até que chega a fatura, né? Sim. Chegando a fatura, automaticamente, isso explode, maior angústia, o desespero piora, né? Escuta Janaína Macedo, nossa nutricionista aqui, que é coach, né, na vida profissional, e aqui é a nossa consultora de alimentação e emoções. Quais os tipos de pessoas que mais são suscetíveis a ter um transtorno alimentar? Eu acho que são pessoas que fazem dietas da moda, dietas restritivas, e elas acabam restringindo a uma quantidade muito pequena de caloria,
né? Então, elas têm esse anseio, né, por uma busca por um corpo perfeito, né? O que a gente estava falando aqui agora há pouco, é a vigorexia, né? Então, ela se olha no espelho e nunca está satisfeita. Então, esse tipo de paciente, ele é um tipo de paciente que tem mais tendência a desenvolver um transtorno, buscar um alimento pura e simplesmente por um estado de espírito, uma emoção, e não de fato porque o corpo dele precisa daquele alimento. Né? Então, a gente viu aqui os ansiosos. Os ansiosos são compradores compulsivos, mas podem ser comedores compulsivos Sim. também, né? Porque o estado de ansiedade, ele precisa ser acalmado. Sim. É químico, né? Então, o cortisol está lá em cima e o paciente, ele acaba intuitivamente buscando um alimento que vai suprir aquela ansiedade. Mas ao contrário disso, é um alimento que vai engordar, né? Então, supre momentaneamente aquela ansiedade, geralmente são carboidratos, doces, alimentos ali que geram um estado de prazer muito rápido, momentâneo, mas são alimentos altamente calóricos e maléficos para a saúde. Agora, a gente falava da vigorexia, né, no intervalo aqui, então o telespectador, que hora que você falou? Nós falamos no intervalo, então você não viu, mas estão falando agora. A gente estava comentando, né, da vigorexia. Então, a vigorexia, como é que define vigorexia? Vigorexia é um transtorno psicológico, né, causado pela questão da dismorfia corporal. A pessoa tem uma noção errada da imagem corporal a qual ele se vê e pensa ser visto pelo outro com relação à sua imagem. Então, ele sempre tem uma imagem distorcida com relação ao próprio corpo. Então, ele quer mais. Então, digamos assim, hoje em dia está muito em moda o crossfit, né, onde as pessoas malham em busca de um corpo perfeito. Indica-se muito, a não ser que a doutora Janaína pense do crossfit, mas eu trabalho também no hospital neurológico, o qual nós temos algumas questões, assim, alguns agravantes com relação ao peso, excesso, né? De peso. Temos alguns pacientes que já tiveram, inclusive, episódios de AVC devido ao peso exagerado que esses pacientes suportam, né, além da capacidade física, em busca também, de um corpo perfeito. E a hérnia também. Faz parte em busca de um corpo uma síndrome, perfeito. Vigorexia é um síndrome, transtorno. Um transtorno. É um transtorno Faz psicológico. Parte desse transtorno a pessoa nunca ficar satisfeita, nunca chegar ao estado ideal que ela sonha? Sim. Está sempre querendo mais? Se ela não se tratar do ponto de vista emocional e nutricional, é por isso que é importante, e acho que foi importante hoje estarmos, eu e a nutricionista juntos aqui para discutirmos essa temática. Sim, é uma questão que pode ocasionar graves problemas e pode ser alguma coisa cada vez mais grave que a pessoa nunca se encontra do ponto de vista de imagem corporal. Então, ele tem que adequar o tratamento do ponto de vista nutricional, psicológico e, às vezes, na grande maioria, ser inserido também um psiquiatra para que possa fazer o acompanhamento medicamentoso do paciente com vigorexia. Pois a Janaína trabalha, então, na área nutricional. E aí pega uma pessoa dessa que sofre desse vigorexia. É uma pessoa que quer ficar perfeita, ter um corpo perfeito e tal. Você dá as orientações nutricionais para a pessoa adquirir, digamos, o que ela busca. Porque certamente ela malha, a dieta você passa para ela e depende dela malhar também para conseguir isso. Mas ela não consegue ou não se satisfaz com os resultados. Aí precisa da assistência psicológica. Perfeito. Eu penso assim, Daniel, nem além e nem aquém. Né? Então, assim, tudo que é demais, mesmo sendo bom, muito bom no caso do exercício é algo saudável. Exercício é essencial para a nossa saúde e longevidade, ponto. Mas mesmo o exercício, a atividade física, quando ela é além, ela provoca malefícios, né? Então, eu acho que é preciso falar isso dentro do consultório médico, e aí o psiquiatra também pode entrar nessa abordagem, a terapeuta, né, a psicóloga pode entrar nessa abordagem, e o nutricionista, eu entro numa forma de explicar para o paciente o ideal. Não é que ele está fazendo errado. Ninguém consegue ser perfeito absolutamente. Não existe Só perfeição. Deus é perfeito, Exatamente, né? não existe essa perfeição. Até a Miss Universo faz a cirurgia plástica. Não é mesmo? Para consertar uma coisa ou outra, né? Então, é a forma de se enxergar que precisa ser mudada, qual é o né? critério para a pessoa se sentir absolutamente perfeita? Deveria ser na verdade, um autoconceito, né? Na verdade, sim, essa é uma grande questão psíquica, né? Porque às vezes tem a pessoa que, do ponto de vista do olhar do outro, não é bonita.
ou não é bonita, mas ele se sente tão bem diante dele mesmo que essa é uma questão, né? A questão da felicidade, como nós abordamos antes de começarmos o nosso bate-papo. A felicidade é fundamental, digamos, é o tempero que vai regular todas essas questões, né? Então, assim, o estado de espírito, o estado psíquico, o controle emocional define muito essa questão da imagem corporal. E como é que faz, Janaína, para a pessoa conseguir esse controle emocional por meio da alimentação? Eu penso que eu preciso trabalhar com ela essa questão dela de aceitar. Quando eu estou propondo para ela um cardápio, quando eu estou propondo para ela um estilo de vida que inclui atividade física, quando eu prescrevo para ela uma suplementação, ela precisa entender que aquilo eu estou fazendo para o bem dela, para a saúde dela. Né? Ainda que ela não esteja ali completamente satisfeita, aquilo é para o bem, não para o mal. Né? E aí, se ela quiser ir além, aí eu explico, ó, até aqui é o saudável. Né? Então, essa questão de explicar para o paciente que ele precisa aceitar que é aquilo que ele precisa comer, aquilo que está dentro da proposta de saúde, aquilo que é o equilíbrio, né? Para que ele possa estar bem. Né? O paciente ele tem que estar com uma equipe multidisciplinar nesse caso, só o nutricionista eu acho que nesse caso não consegue, porque ele vai pegar muitas vezes, eu tenho pacientes assim, que pegam a dieta e falam, eu não vou seguir essa, eu vou fazer da minha cabeça porque eu sou melhor, eu faço melhor, eu consigo resultados melhores da minha forma, né? Porque ele acha que ele tem ali a fórmula mágica para o corpo dele ficar melhor. E aí quando ele volta, ele percebe que não está satisfeito. Se a pessoa quer estudar para concurso, portanto ele tem que ficar horas e horas lendo, concentrado, estudando. Tem alimentação adequada para isso? Sim, fosfatidilcolina do ovo, né? A fosfatidilcolina, ela é importantíssima para a nossa memória. Vitamina do complexo B12 também, muito importante para a memória, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido. A gente trabalha tanto com suplementação quanto com alimento, né? Porque a gente tem na nutrição um conceito que chama biodisponibilidade de absorção. Nem todo alimento que você consome é 100% absorvido. Né? Então, o paciente que está ali estudando para concurso, ele precisa muito de se organizar, de concentração. Ele vai ter uma alimentação saudável, mas ainda assim eu vou suplementar. Perfeito. Neste caso. E do mesmo modo, uma pessoa que precisa ter um bom sono também, certamente não é a mesma alimentação. O sono fala muito de hormônio, né? E aí uma pessoa que está desregulada hormonalmente, a gente tem a melatonina, que é o hormônio do sono, é uma pessoa que precisa se tratar de fato, para saber ali o que está acontecendo. Porque às vezes eu dou um alimento que é rico em triptofano, eu dou um alimento que é relaxador, eu dou um chá calmante para ela, eu dou o que ela precisa. Mas hormonalmente, se ela estiver desequilibrada, só isso não basta. E além dessas questões que a doutora Janaína está abordando, e o paciente ansioso, angustiado, com estresse, em depressão, normalmente também vai dificultar a qualidade do sono. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar nesta questão no próximo bloco, e especialmente trabalhando com as pessoas. Vamos continuar com essa reflexão sobre as pessoas que sofrem de transtorno alimentar. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. E acompanha a gente lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, na PUC, e no canal também da PUC TV Goiás, ambos, né, no YouTube. E lá no perfil do programa Papo Dinâmico, no Instagram, no Twitter, no Facebook, você pode ir lá curtir o nosso programa e concorrer a um par de ingressos para o show de Nando Reis, que vai ocorrer dia 20 de março no Teatro do Centro de Convenções da PUC Goiás. E hoje nós estamos aqui tratando, sempre esse é o nosso propósito, levar um assunto de interesse. Nós não fazemos um programa apenas para entreter. A gente faz algumas piadinhas, conta, faz algumas brincadeiras aqui, mas o nosso objetivo é sempre levar uma informação útil para a sua vida, a vida de sua família, tá bom? E estamos aqui com a nutricionista Janaína Macedo e também com a psicóloga Soraya Oliveira, e estamos falando justamente da influência que os alimentos causam nas nossas emoções e o contrário, né? A influência que as emoções causam também na nossa alimentação. Então, vamos ver com quem que a gente começa agora. Vamos com a Janaína, então. Como é que a gente consegue ser saudável, Janaína, no meio de tantos obstáculos que existem na vida? Estresse, né? Ofertas de alimento que muitas vezes não são saudáveis e que são muito atrativos.
Como é que a gente faz para a gente ser saudável no meio de tantos obstáculos? Eu acho que primeiro precisa de uma decisão. Eu quero ser saudável. Porque obstáculo nós sempre vamos ter em qualquer âmbito da nossa vida. Seja no profissional, na alimentação, a gente vai ter. Então, depois dessa decisão, aí a gente começa o processo. Tá, você está lançando um desafio aqui que foi pensado por um filósofo holandês, de descendência judaica, mas falava língua portuguesa, porque era lá de Portugal. É o Baruch de Spinoza. Já ouviu falar desse cara? Já ouvi falar. Então, Baruch de Spinoza, ele falava o seguinte: a gente é livre quanto mais a gente for capaz de tomar decisão. Quanto mais as minhas ações depender da minha decisão, quanto mais eu agir como autor da minha ação, eu sou livre. Perfeito. Certo? E quanto mais eu agir em função de influências externas, eu sou menos livre. Não precisava nem de falar isso, que a gente já sabia disso. Mas, de qualquer modo, como no mundo de tantos fatores externos nos influenciando, a grande mídia, o serviço, o trabalho, tudo, a indústria, a gente chega no supermercado, é tudo lá, difícil até a gente saber o que é orgânico, o que não é orgânico, até o orgânico já está industrializado. Então, como é que a gente consegue ser ativo, isto é, ser autor das nossas ações? Como é que eu consigo decidir, né, só alimentar de acordo com o que me é saudável? Aí entra a psicóloga também, para nos ajudar. Sim. É a questão. Com certeza. A questão, né, de ser saudável não é tão simples assim, né? Digamos assim. Quem dera fosse, como a Janaína está dizendo, assim, só da decisão, né? Tem várias questões que vai definir uma vida saudável. Tem o problema da tentação ainda, né? Do demônio também. Porque não são só as apelações, digamos, do mundo social, não. O próprio Satanás está por aí nos atentando de todo jeito para a gente não fazer a coisa certa, né? Sim, tem várias influências, né? Que fazem com que mesmo que você queira ter uma vida saudável, digamos, o teu cotidiano, a tua estrutura familiar, o teu trabalho, o teu salário, enfim, várias coisas não permitem com que, de alguma forma, você encontre essa vida saudável, que mesmo que você queira e projeta, que normalmente todas as pessoas fazem no final do ano, né? Quando finaliza o ano, fazem várias promessas que no ano novo vai começar uma vida saudável, enfim, se projeta em tantas coisas, de repente, digamos agora, nós estamos agora em fevereiro, e é uma pergunta que eu deixo para você, telespectador, né? Será que você tem conseguido os seus projetos, ter uma vida saudável como você se projetou para 2020, né? Então, acho que está aí uma reflexão com essa nossa temática de hoje. Você está se alimentando adequadamente, você está procurando aquilo que você se projetou, você está fazendo de você uma pessoa feliz ou está esperando o quê? Se você não fizer, quem o fará por você? Então, acho que é alguma coisa que fica aí para a gente estar podendo refletir nesse bate-papo de hoje. Qual a receita simples, Janaína? Assim, uma coisa simples, factível, para alguém seguir, assim, o comum das pessoas. É claro que tem situações excepcionais, você certamente atende muitas pessoas de forma excepcional, são pessoas que precisam de um acompanhamento especial e tal. Mas as pessoas comuns, assim, como elas poderiam fazer de uma forma simples para levar uma vida mais saudável? Comer menos? Eu acho que é proporção e moderação em tudo. Tudo com proporção, tudo com moderação. Nem além e nem aquém. O carboidrato não é demônio, mas o excesso de carboidrato é demônio. O doce não é o demônio, não é considerado o grande vilão, mas o excesso de doce, sim, é o problema. E a mesma coisa eu levo para as gorduras saturadas, que são as grandes vilões para doenças cardiovasculares. A gordura, a picanha, né, elas não são as vilões. O grande vilão é o excesso. Então, quando a gente tem proporção e moderação, que é uma das leis da nutrição, né, qualidade, proporção e moderação, eu acho que a gente consegue o detalhe para o sucesso. Na verdade, esse é o grande segredo, né? É simples, mas não significa que é fácil. Você falou da picanha aí, qual a picanha que é mais saudável? A frita ou a assada? A bem passada ou a mal passada? A frita tá ganhando de disparado, né? Porque ali, além de você ter a gordura saturada, você tem a acroleína, que é ali daquele óleo, né? Que é cancerígeno. Né? Porque é uma gordura assada. Menos pior, não é a sendo melhor. Assada, a mal passada ou a mais bem passada? Não, eu acredito... Com carvão ou sem carvão? Exatamente. Eu acredito que a picanha não é um vilão.
Eu acho que o problema não está na picanha. Eu acho que o paciente ele pode comer, ele não pode exagerar. E quando a gente vai comer a picanha, geralmente vem uma partinha de gordura essa e uma gordura. partinha de carne. A gordura tem que descartar. Não necessariamente, Não? depende do paciente. Porque se for um paciente que tem um colesterol sensacional, um paciente que está super saudável, pratica atividade física, a gordura saturada, Daniel, ela pode estar presente na nossa alimentação até 10%. Então, eu não imagino que aquela gordura ela vai passar de 10%. Então, é claro que se for um paciente que exagera demais em outros alimentos, sim. Né? Por isso que a gente fala, olha, tira ali aquela gordurinha. Mas eu não sei se você sabe, depois de assada, frita nem se fala, mas depois de assada, aquela gordura, ela adentra ali as fibras daquela carne. Então, ou seja, de qualquer modo, o paciente, ele tá comendo aquela gordura que está entremeada. E por isso é saborosa. Não tem que deixar de comer. Ele tem que comer menos. Viu? Pode comer, professor Daniel. Salvei minha picanha aqui. Mas me fala uma coisa, doutora Janaína. Algumas vezes os pacientes me perguntam, ela é mais saudável na grelha ou mais saudável no carvão? Eu acredito que na grelha. Né, a questão do carvão, justamente porque as toxinas, nós temos no nosso corpo que a gente chama de intoxicação, né, e essa intoxicação ela vem de toxinas exógenas, no caso do carvão, toxinas endógenas que nós mesmos produzimos por causa por exemplo, um dos fatores das emoções, né, geram toxinas. E essas toxinas são precursoras de doenças que não deveriam estar ali existindo. Uma delas, o câncer. Tá, né? mas então uma churrasqueira a gás é mais saudável do que uma churrasqueira a carvão? Por causa do carvão. Olha aí, ó, você não sabia disso, meu telespectador. Tem que assistir sempre ao Igual o defumado também, né? Você vai viver feliz do... sem ter que mudar muita coisa na sua vida, tá vendo? Então, você fala de coisas simples, né? Porque o goiano tem muito hábito de churrasco, né? Sim. E eu observo muito isso. Às vezes os pacientes me perguntam, é melhor na grelha ou melhor no carvão? Falei, bom, discute com a só você observar das carvoarias, a população ali que vive ao redor, a imensidão de doenças que elas levam ali naquele gene, né? Entre as famílias. São doenças que não deveriam existir, né? Agora, é igual ela falou, o goiano adora um churrasco. Sim, né? sim. Eu penso que o ideal seria que se você quiser comer um churrasco no carvão, que você detoxificasse muito bem. E esse processo de detoxificação a gente consegue na nutrição melhorar. A detoxificação Como é que vai fazer a detoxificação do churrasco do carvão? Né? A detoxificação ela é feita pelo fígado. A gente tem duas fases de detoxificação, fase 1 e fase 2. São duas enzimas importantíssimas que a gente chama de glutationa e superóxido de dismutase. São nomes difíceis, mas são nomes importantes. E onde está essa... No fígado. No fígado. E o seu fígado é um órgão importante. Por isso, por exemplo, o suco verde ficou tão famoso, entendeu? Então, por exemplo, um paciente que ele come o churrasco dele lá do final de semana, é do carvão, ele sabe que é toxina, mas se ele tem um processo de desintoxicação feito, diário, 2, 3 vezes por semana... Logo depois do churrasco, ele toma um chá Logo verde, depois, eu acho que ele não vai fazer. Como é que chama? É um suco de quê? O suco verde, o próprio chá verde que tem epigalocatequina, galato. Se ele coloca alimentos com fitoquímicos, que a gente chama, né? Se ele faz ali uma adição de fitoquímicos na alimentação diária dele, ele consegue manter o processo de desintoxicação. O corpo foi feito para isso. Só que a gente que para isso. Porque a gente não estimula esse processo. Tá, mas eu vi também nos textos que vocês produzem aí, divulgam pela internet, que tem a cevada também produz uma substância que produz a serotonina, que é o do prazer, não é isso? A cevada entra entre os cereais lá que produz isso, mas a cevada está na cerveja. Isso significa que um churrasquinho com cerveja vai bem? Não. Não? Não é o casamento, não é o casamento perfeito. Não vou salvar a cerveja. Não vai salvar. Eu acho que é o propósito do pensamento. A gente tem que pensar o que tem maior quantidade nessa combinação, que vai ser benéfico, e o que tem em menor quantidade nessa combinação, que vai ser benéfico. Então, você tem que pensar no que você tem mais nessa combinação da cerveja com a picanha. Se eu comer picanha, não posso tomar cerveja?
Não, eu não disse que não pode. Não sei. Pequena quantidade. Exatamente. Obter olha a os melhores moderação. efeitos para a vida saudável. Pequena quantidade seguida de um suco E- verde depois, né, doutora? Exatamente. Eu acho que sempre isso. O vinho está nessa categoria também? O vinho tem o resveratrol, mas olha, o vinho também tem a questão da moderação, Daniel. Por quê? Porque se toma muito, tem o teor alcoólico que é maior e, claro, se a Já está com o fígado. Exatamente, tem os aldeídos, né, que são as toxinas do álcool. Então, tem resveratrol? Tem, mas tem proporção, tem quantidade. Entendi. Então Nossa, a gente sim. vai observando, né, Daniel, que na verdade não tem nada simples como você pediu. É. Nem um simples churrasco não é simples, né? Vem acompanhado de muitos Tem detalhes. a ver com o que o Saint-Exupéry diz, que cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra? Sim, Perfeito. exatamente. Individualidade biológica tem que ser respeitada. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a nossa produtora está roubando nosso tempo aqui, mas a gente já volta daqui a pouquinho e vamos falar mais, muita coisa sobre alimentos, sobre as emoções, sobre a nossa saúde, daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos falando da alimentação e das emoções, a influência que um tem a ver com o outro. Estamos falando isso aqui tudo, né, debatendo com a nutricionista Janaína Macedo e com a psicóloga Soraya Oliveira. Então, tem alguns alimentos que influenciam o sistema nervoso? A pessoa fica mais calma ou mais irritada dependendo da alimentação? Com certeza. Qual a Claro. alimentação que irrita a pessoa? A cafeína, por exemplo. Ah, é? A cafeína, sim, ela é estimulante do sistema nervoso central e aí aquela pessoa, principalmente aquelas pessoas que têm sensibilidade à cafeína, elas ficam mais estimuladas. Então, elas vão ficar mais ansiosas. É verdade que a camomila deixa a gente mais calmo? Perfeito. Camomila, melissa, jasmim, todos são exemplos. Erva cidreira também? Cidreira também. deixam Canela mais- aumenta a pressão ou diminui a pressão? Canela tem uma relação com a pressão também. Tem. Mas se a pressão estiver controlada, eu não tiro ainda a canela, não. Eu dou uma pitadinha porque ela é hipoglicemiante. Então também tem os benefícios. Ah, ok. Vamos ver aqui com a nossa psicóloga. Soraya, como evitar a fome emocional? A fome emocional Primeiro explica o que é uma fome a emocional. fome emocional é uma fome, na verdade, que você percebe no teu dia a dia, principalmente em dias que você está de folga, ou de férias, ou enfim, em casa. Você pode observar que é o tempo que você mais normalmente vai à geladeira buscar alguma coisa, né? A fome emocional é tão interessante também que você vê hoje nos cinemas, as pessoas, dificilmente você vê as pessoas entrarem para ver um filme sem um saco de pipoca eu não enorme, consigo. imensa, né? Eu não Sem comer consigo. a pipoca, E né? eu gosto daquele saco maior. assim, Enormes, sem né? fome. Exatamente. Pra durar o filme inteiro. Com ou sem manteiga? Exatamente. Não, o meu é sem manteiga e sem sal. Essa aí é uma questão da fome emocional. Você já entra para o filme com uma certa ansiedade que você precisa que, além do filme, você possa ter alguma coisa para lhe acalmar aquilo que, de alguma forma, te levou a ir ao cinema para se Mas tem distrair. alguma coisa de associação também, né? Por exemplo, assistir a um jogo de futebol. Sim. Por que faz propaganda de cerveja no jogo de futebol? Porque Porque alguma coisa- a pessoa está assistindo e já fica ali sentindo o desejo de beber uma cerveja. Sim, percebe que a nossa boca, a nossa oralidade, digamos assim, ela está sempre inserida hoje em dia em quase todos os programas, né? Os shows hoje. Os shows, a maioria, são shows que tem open bar, essas coisas todas, devido a algo que venha interter a nossa ansiedade, que venha de alguma forma distrair aquilo que nos levou à distração. Então, a fome emocional é causada por várias emoções, né? Que provocam a necessidade que não é de fome biológica, fome física. A carência afetiva. A pessoa está com uma carência Sim. afetiva por algum motivo. Ela pode compensar isso na comida? Obviamente, a pessoa está carente, ela tem uma necessidade maior, né, de volume alimentar e normalmente tendenciosa a alimentações ruins, alimentações Mas tem gordurosas. pessoas que quando estão com o parceiro, tá junto, tá com a vida saudável, vida saudável não, com a vida relaxada, digamos assim. Depois que separam, aí vai para academia, começa a malhar e começa a organizar o corpo. Sim. Isso é algum transtorno? Não é chamado de transtorno, né? Porque na verdade normalmente é uma tática, né? quando tem uma ruptura, a pessoa geralmente a pessoa passa por um período de tristeza, né? E para compensar de alguma forma aquela questão de tristeza, ela vai em busca da autoestima. Então, o que ela deveria ter feito durante a relação, até para manter saudável a relação,
normalmente ela faz após o término, né? Então, quando termina a relação, ela vai para academia, ela né, ela arruma o cabelo, ela se maqueia, o homem vai fazer a barba, vai malhar, exatamente em busca da autoestima para ver se melhora, talvez em busca de um outro parceiro ou dar uma reconquista novamente, né? Entendi. Então, é mais uma tática para mas é uma tática, na verdade, é uma busca de um eu melhor, né? Porque aquela sensação de angústia ela vai se agravando se a pessoa não vai em busca de um bem-estar. Então, essa é a grande questão. Quando é que a pessoa precisa? Vamos começar com a Janaína Macedo. Sim. Quando é que a gente precisa de um profissional para cuidar, que a gente não dá conta sozinho, que a gente está precisando de um acompanhamento profissional? Quais são os sintomas que nos indicam essa necessidade, Janaína? Quando tem algo... eu brinco assim, nós não precisamos ficar doentes para esperar nos cuidar. Da mesma forma, as emoções. Sim. Né? Então, o paciente, quando ele está no consultório, a maioria, infelizmente, ele vem por um processo de doença. Mas quando o paciente ele se conhece muito bem, é um paciente que tem uma autoestima muito boa e ele decide que ele quer melhorar para ficar longevo, né, para ter uma longevidade, uma saúde melhor, ele pode buscar. Não existe, eu devo buscar porque estou doente ou eu devo buscar porque estou bem. Você deve buscar sempre. A pessoa pode procurar a nutricionista diretamente ou precisa de um gastro para acompanhar também? Pode procurar diretamente. E aí a gente faz as indicações, quando a gente percebe no consultório, eu brinco que o seguinte, o que o médico passa, eu não tenho autonomia para tirar. E da mesma forma, o que o psicólogo ou o que o outro profissional está prescrevendo, eu não tenho autonomia para tirar, cada um do seu quadrado, né? Mas eu posso fazer essa indicação do consultório para o outro amigo, colega profissional? Posso. Então, se ele chegou até mim, mas eu percebi que vai além das minhas competências como nutricionista, eu geralmente faço a indicação. Qual que é o mais comum? A nutricionista indicar para o gastro e para a psicóloga ou para o psicólogo? Ou o gastro indicar para o nutricionista e para o psicólogo, ou o psicólogo indicar para o nutricionista? Antigamente, eu te falo que antigamente, de uns 10 anos para trás, de uns 10 anos para cá, isso tá ao contrário. Engraçado, né? Por quê? Porque a pessoa ela vem para a nutrição querendo uma estética, justamente porque a mídia traz muito isso. Hoje é rede social, foto bonita, barriga tanquinho. Então, ela me busca com esse objetivo e aí eu faço a indicação para um gastro, para um endócrino, para o profissional habilitado que eu percebo que ela necessita, mas antigamente não era assim. Ela vinha doente para mim, indicada, por exemplo, de um gastro, indicada de um endócrino e a gente tratava aquele problema para depois fazer a base. Hoje não. Hoje eu faço o contrário. Hoje o meu paciente ele sai ali com a base muito bem tratada e eu faço as indicações necessárias para ele. Mudou muito. Mudou muito. Muito. Legal. Nós falamos muito da pessoa que quer ser o tanquinho, que quer malhar e tal. Mas tem o caso dos obesos também, né? Os obesos geralmente têm muitos problemas de ordem emocional, não tem? Tem de ordem emocional e de ordem genéticas também, né? A questão hereditária é muito importante, né? Se você vem de uma família obesa, possivelmente você vai ter que ter uma busca constante. Porque ser genético vem também a questão do hábito, é mais difícil, né? Superar. Genética não é destino. Mas é como a Soraya está falando, ela precisa ter ali um controle mais específico, um vigor maior naquela alimentação, porque a genética é 30%. Sim. Ela não é 100%. Não é 100%. Então, por exemplo, você vê um pai obeso, uma mãe obesa, naturalmente a chance do filho ser obeso é maior. Mas não significa que ele tem que ser obeso porque o pai e a mãe é obeso. Então, a necessidade de decisão que você falava no bloco anterior com certeza. É mais exigente, né, mais necessário para uma pessoa que tem alguma influência genética. Perfeito. Porque ele vai ter que se distanciar, digamos, da linhagem genética. Exatamente. Né? Por isso que quando eu faço muito essa parceria de quando o paciente vem para mim com alguma indicação de algum outro profissional, ou quando não vem, eu faço questão também de indicar. Porque eu acho que uma pessoa que tem tendência à obesidade, se ela faz acompanhamento, tanto com o nutricionista quanto um personal trainer, para que possa estimular todo esse processo, ele tem muito mais chance de se manter saudável do que um paciente que já vem com histórico de 30% da genética para a obesidade, e simplesmente se ele se entrega à genética, com certeza ele será uma pessoa obesa, né? Mas se ele entrar num propósito e fazer uma dieta
alimentar e fazer um acompanhamento psicológico e ter alguém que o ajude na questão de uma academia, uma atividade física, ele poderá se manter magro e manter-se saudável, sabe? Uma fora pessoa desse saudável é destino. uma pessoa de bem consigo mesmo. Exatamente. Podemos Pessoas- dizer que é também uma pessoa bela, uma pessoa que está de bem consigo mesmo? Sim, uma pessoa que está de bem consigo mesmo que ela não seja, digamos assim, esteticamente o olhar do outro bonito, porque os olhares se diferenciam, né? O que é bonito para um não é bonito para o Exato. outro, a pessoa pode sentir super bem. O que manda nisso aí é a autoestima da pessoa. Perfeito. Então, Nossa, o que mais nós podemos falar aqui? O idoso, a questão do idoso. Só trabalha com idoso também? trabalho também com pacientes idosos. Os idosos, tem o idoso que tem vários problemas, né? Porque assim, pode ter vários problemas. O fato de ser idoso não é problema, Sim. claro. Idoso é uma fase natural da vida. Sim. Mas o fato de ser idoso e ter alguma complicação, algum transtorno, complica mais o tratamento? Olha, não, tudo depende do estado emocional. O estado emocional depende muito, né? Nós temos aí, eu gostaria até de elogiar o nosso prefeito aí hoje, quer dizer, o nosso prefeito é uma pessoa extremamente saudável do ponto de vista físico, ele é maratonista, né? Então, digamos assim, uma pessoa com a idade dele, temos vários outros maratonistas que estão com a idade relativamente, digamos, que seja dentro da classe de idosos, e que tem uma vida extremamente saudável. Então, ser idoso não necessariamente quer dizer que ele não é saudável. Se ele tiver uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, atividade física e a vida como um todo, que lhe garante um certo prazer, a idade não interfere em absolutamente nada. Perfeito. A nossa produção, como sempre, tomando nosso tempo, então nós vamos encerrar o nosso programa, infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer muito Janaína Macedo, nutricionista. Obrigado pela presença. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui discutindo com vocês esse assunto tão pertinente que é alimentação e emoções. Nossa, eu gostei muito. A sua capacidade de síntese é uma coisa impressionante. Foi muito bom mesmo. Assim. Acho que aproveitamos bem o tempo, dado a forma sintética que vocês falaram, né? Também, Soraya, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço Sua o convite. experiência, seu conhecimento foi muito útil aqui para nós. Obrigado. Muito obrigada, agradeço a todos, a vocês que estão nos assistindo. Obrigado e uma ótima semana para todos. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.